Muito bem. Na aula de hoje, a gente vai continuar com o conteúdo de geometria plana, só que a gente vai estudar hoje, mais especificamente, algumas figuras. E com essas figuras, nós vamos calcular a área delas. Vocês conseguiram pegar o material que a gente pediu? As folhas e pelo menos uma régua ou uma tesoura e uma caneta, um lápis? Sim. Então, Tá bom, então. Obrigado, pessoal. A gente vai começar estudando. Não que necessariamente precise ter uma ordem, mas a gente vai começar nessa só por questões de organização mesmo. A gente vai começar pelo retângulo, certo? A gente já estudou todas as figuras que a gente vai trabalhar hoje, a gente já viu em alguma parte da nossa semana passada, certo? Então, a gente vai começar pelo retângulo. O retângulo, a gente estudou na semana passada. Vocês lembram alguma característica, assim, marcante do retângulo? As características são aquelas que a gente tinha comentado no vídeo. Oi, desculpa, Natália. Ele tem ângulos retos? Isso, ângulos Isso. retos. Muito bem. Mais alguma coisa, assim, que a gente possa destacar? Além dos ângulos retos? Ele tem lados paralelos? Muito bem. Lados paralelos. Lados opostos paralelos, né? Então, no caso, Isso. este lado de Importante cá frisar aqui que são os opostos. é igual aquele de lá, exatamente. E a mesma coisa acontece com os outros dois. Então, partindo dessas duas informações que vocês destacaram aí, a gente pode calcular a área deste retângulo. Como é que a gente faria para calcular a área? É isso aqui que está meio que aparecendo na tela. Como é que a gente faria para calcular isso? A gente tem 4 lados, que são iguais, digamos, 2 a 2, né? Este lado paralelo a este lado paralelo ao que de cima, certo? Então, a gente tem medidas iguais 2 a 2. O que a gente vai fazer com essas medidas? Para calcular a área, basta apenas a gente multiplicar esta medida de baixo com esta medida aqui do lado. Ou seja, essa parte que está embaixo, geralmente o lado que está embaixo, a gente chama de base. Não tem importância se o lado maior está para baixo ou o lado menor para baixo. O lado que estiver aqui embaixo a gente chama de base. E este lado que está aqui, que forma 90 graus, né, no caso perpendicular, a gente chama de altura. Então, para calcular a área deste retângulo, a gente vai fazer base vezes altura. O retângulo, então, a gente faz... Dá para ver aqui? Para calcular retângulo, a gente faz base vezes altura. A base, essa de baixo aqui, vezes a altura aqui do lado. Dá para entender? Meninas? Conseguiram entender? Deu para entender, prof. Tá bem. Natália, tá tudo certo? Sim, prof. Então tá bom. Então, retângulo, a gente faz base vezes altura. Agora, a gente vai para o próximo da lista, que é o quadrado. Para a gente calcular a área do quadrado, a gente precisa sair desse retângulo aqui, que a gente tem, e chegar no quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pega um desses lados menores aqui e junta este lado aqui com este lado de cá. Isso vocês podem fazendo junto, guris. Junto com as folhas que vocês têm aí. Então, a gente tinha aqui um retângulo, certo? A gente dobrou aqui e ficamos com, digamos, essa figura aqui. Esta parte que sobrou aqui, essa aqui, a gente vai cortar.
com régua, tesoura, o que vocês quiserem. Ó, a gente tinha aqui o nosso retângulo. A gente dobrou esta parte, e essa parte que estava sobrando aqui, a gente vai cancelar. Então, a gente vai ficar com, digamos, um triângulo, a princípio. Se a gente abrir esse triângulo, a gente chega numa figura que a gente conhece, que é o que a gente vai calcular agora, o quadrado, certo? Qual é a característica que vocês destacam importante para o quadrado? O que ele tem de importante? Os 4 lados são iguais? Isso. Muito bem. Muito bem. Então, os 4 lados deles são iguais. Eles também têm, partindo do retângulo, né? A gente tinha retângulo com ângulos retos aqui. Então, isso quer dizer que o quadrado também vai ter. Ele tem 4 ângulos retos. E ainda que essa medida que a gente dobrou aqui, lembram da primeira aula? Primeira aula? Não, foi na segunda, desculpa. Na segunda Isso, aula que a gente teve, a gente conceituou alguns conceitos dos polígonos. Que aí a gente tinha aqui os dois vértices que estão lado a lado, os dois que estão aqui um do lado do outro, a gente chama de lado. E dois vértices que são não adjacentes, então a gente chama de diagonal. Então, essas duas medidas aqui, esses dois vértices, perdão, aqui, são parte do lado. E esses dois aqui são parte da diagonal. Então, a gente dobrou aqui na diagonal, certo? Só para mostrar que essa medida que a gente dobrou é a diagonal do quadrado, certo? Então, vamos para o quadrado. O que a gente tinha no retângulo? Nós tínhamos que, para calcular a área dele, a gente faz a base, este lado de baixo, no caso, vezes a altura, certo? Ele ainda é um quadrilátero. A gente pode seguir desta forma, continuar com esta forma. Só que, como vocês nos disseram, o quadrado, ele tem 4 lados iguais. Então, a área dele vai ser a mesma coisa, base vezes altura. Só que como a gente tem lados iguais, a medida deste lado aqui é igual a essa. Então, se eu chamar esse lado de L, de A, de J, qualquer letra, a letra que a gente chamar esse lado aqui, vai ser igual para esse lado também. Se elas são iguais, a nossa área vai ser, digamos, vou usar L, tá? Se este lado é L, este também é L. Então, vai ficar L vezes L, ou L ao quadrado. Deixa só eu passar aqui para o meu formulário. Boa tarde, Murilo. Boa tarde. Então, aqui. A gente sai da área do retângulo que a gente tinha, que é base vezes altura. Mas como os nossos lados são iguais, então a gente vai ficar com L vezes L. Ou ainda, L ao quadrado. Certo? Alguma dúvida? Murilo, a gente fez até agora, na aula de hoje, perdão, a gente vai calcular, vai ver como calcula as áreas das figuras planas, certo? Que a gente estudou na semana passada. Então, a gente viu até agora o retângulo, e a gente viu que a fórmula do retângulo para calcular a área dele é base vezes altura, e agora a gente está vendo a área do quadrado. Que a gente parte da mesma coisa que a gente tem no retângulo, só que como o quadrado tem lados iguais, então vai ficar lado vezes lado. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo? Meninas, tudo certo? Tudo certo, prof. Tá bem. Vocês conseguiram fazer? Junto comigo, eu esqueci de perguntar se vocês estavam fazendo. Eu fiz, prof. Eu ia pedir para a senhora mostrar de novo para eu que eu tô copiando a coisinha das fórmulas. Sim, desculpa.
aqui. Dá pra ver direito? Sim. Tá bem. Obrigada. De nada. Para dar sequência agora, a gente vai estudar o triângulo, certo? Como a gente tinha feito antes, se a gente dobrar aqui na diagonal, a gente vai chegar em um triângulo, certo? Então, vamos cortar aqui na diagonal. Essa medida que a gente tem aqui, que a gente dobrou antes, a gente vai cortar. Vocês estão me vendo? Estamos vendo. Estão vendo? Ah, tá. Ele pode fazer esse processo de formar o triângulo com um retângulo também, porque pelo mesmo processo a gente consegue chegar na mesma forma. Exatamente. Na época do Então, quadrado a gente tirou um triângulo isósceles, né? Mas o mesmo vale se for para um triângulo escaleno. exatamente. Então, o que a gente tem aqui agora é que a gente tinha um quadrado. A gente cortou ele ao meio e ficou com dois triângulos, certo? A gente vai usar um agora. Para calcular a área desse triângulo, aqui, a gente vai usar a mesma lógica que a gente usou antes. Se a gente botar de volta tudo que a gente tirou aqui, esse triângulo e aquela medida de antes, aqui, a gente vai voltar para um retângulo, certo? A área do retângulo é base vezes altura, como a gente já viu. Muito bem, aí a gente cancelou essa parte e cortamos o quadrado ao meio. Para calcular a área do quadrado, a gente usou base vezes altura, certo? Então, para calcular a área de um triângulo, a gente pode usar a base vezes altura. Só que como a gente tinha um quadrado, a gente dividiu ele em dois, né? Então, a gente vai usar base vezes altura, a mesma fórmula do quadrado, só que a gente vai dividir por dois. Porque quando eu cortar o quadrado ao meio, eu chego em dois triângulos, certo? Ao meio não, na diagonal. Desculpa, quando a gente cortar na diagonal o do quadrado, a gente vai ter dois triângulos. Então, a área dele vai ficar base vezes a altura, que a gente já tinha, dividido por 2, porque nós formamos dois triângulos, certo? Tem alguma característica que eu possa destacar deste triângulo aqui? Desse aqui, vou ficar só com esse. O Christian acho que já tinha falado antes, não sei se vocês prestaram atenção. O que a gente pode destacar deste triângulo? É um triângulo retângulo? Isso. Também. Mas vocês lembram que esse triângulo foi formado de um quadrado, né? E o quadrado, vocês disseram que tem todos os lados são iguais. Então, quando a gente cortou esse quadrado na diagonal, a gente montou um triângulo que manteve dois de seus lados iguais. E qual é o nome que um triângulo que tem dois lados iguais tem? Que a gente viu isso na aula passada. Isósceles? Isósceles, Isso. muito bem, mulher. Muito bem. Então, como a gente já tinha falado, para calcular a área do triângulo, a gente vai sair da mesma coisa que a gente tinha aqui, só que a gente vai dividir por 2, porque formaram dois triângulos. Certo? Alguma dúvida?
Tá tudo certo. Certo. Então tá bom. Não, tudo certo. Então tá bom. Podemos seguir para o próximo? Sim. Certo. Então agora a gente usou uma folha para calcular a área do retângulo, do quadrado e do triângulo. Agora a gente vai usar outra folha para calcular a área do paralelogramo. Vamos ver aqui. Para a área do paralelogramo, a gente vai precisar fazer uma modificação nessa folha que a gente tem aqui. A gente tem um retângulo, certo? É a folha A4, normal, uma forma retangular. A gente vai fazer o seguinte: em qualquer uma dessas medidas maiores, a gente vai marcar 10 centímetros. Marquei 10 centímetros aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou ligar essa medida que eu marquei aqui com o meu vértice aqui de baixo. Aqui. Então, eu vou ter... Se vai dar pra fazer, pra vocês verem. Opa. Fiz um risco meio torto ali, mas a gente marcou, então, 10 centímetros aqui, nesta base de cima, digamos, e a gente ligou com o vértice da base aqui de baixo, certo? Essa parte que a gente marcou aqui agora, a gente vai cortar. O que, caso vocês tenham uma régua pequena aí, pessoal, que dá pra fazer também é marcar os 10 centímetros e tentar dobrar a folha pelo vértice, que a gente também dê certo. Exatamente. Muito bem. A gente marcou ali e destacou, certo? Vocês conseguiram fazer? Sim. Sim. Então tá. Tudo O bem. que a gente vai fazer com essa parte que a gente tirou agora? A gente vai passar aqui para o outro lado. Ai, não vai dar pra ver. Pera aí que eu vou arrumar aqui, pra ficar mais alto. Ficou bem. Ficou do mesmo jeito, quase. Mas enfim, ó. Mas dá pra ver, Tony, tá bom assim. Dá pra ver? Ó, a gente tem, perdão, o nosso retângulo aqui, certo? Com essa medida que a gente cortou agora, a gente vai juntar lá com a parte reta do outro lado. Então, a gente vai ficar com o nosso paralelogramo, que era onde a gente queria chegar. Vocês lembram quais eram as características do paralelogramo que a gente falou semana passada? Que vocês viram no vídeo também? O próprio nome da figura já dá uma dica dessa característica, gente.
os lados opostos, eles são paralelos? Muito bem, Isso, Taliana, é isso mesmo. isso Essa mesmo. é a característica que define um paralelogramo. Então, a gente tem lados opostos paralelos e a gente saiu aqui no início de um retângulo, certo? Então, peraí, deixa eu montar bonitinho. Aqui, a gente tinha um retângulo. O que a gente fez com essa parte que a gente destacou? A gente só mexeu ela aqui pro outro lado. Ou seja, a gente tirou de um lado e colocou no outro. A gente não jogou fora, não fez nada. A gente só mexeu de lugar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que para calcular a área desta figura aqui, deste paralelogramo, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou para calcular a área do retângulo. Porque a gente tinha, no início, um retângulo. E daí, quando a gente destacou e passou para o outro lado, a gente chegou com um paralelogramo, certo? Então, a área para calcular a área desta figura aqui, que é o paralelogramo, vai ser a mesma que a gente usa para o retângulo. Ou seja, base vezes altura. Como a gente saiu de um retângulo e a gente só fez uma permuta, uma troca de lugar naquele pedaço, a área dessa figura ainda vai ser a mesma, só vai ser, digamos que inclinada, mas ainda é a mesma área dessa figura, por isso que a fórmula se mantém a mesma. Só temos um detalhe, nem sempre a gente vai ter essa altura dada nos exercícios, então a gente tem que cuidar isso. Isso. Alguma dúvida até agora? Por enquanto, sempre. Tá bom. A gente então calculou já retângulo, quadrado, triângulo e paralelogramo. A próxima fórmula que a gente vai tentar encontrar é a do trapézio. Vamos tentar chegar no trapézio. Próxima folha. Aqui. A gente vai sair do retângulo novamente e vamos tentar chegar num trapézio, certo? Para começar, a gente vai pegar e vai juntar os dois lados maiores. Aqui. Vamos unir os nossos dois lados maiores, certo? Dobramos ao meio aqui, tá? Só dobrar ao meio. Agora, a gente vai pegar esses dois pontos aqui, onde os nossos vértices se encontram, que tá abertinho aqui, e vamos juntar com este lado onde a gente dobrou. Certo? A gente dobrou no meio e pegou a união desses dois aqui e juntou com este lado onde a gente dobrou. E a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Pega a medida aqui, a medida dos pontinhos onde eles se encontraram, e vamos dobrar aqui pro lado de baixo. Tudo certo até agora? Vocês conseguiram fazer também?
Gente, vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Então, vocês estão conseguindo acompanhar? Todo mundo chegou nisso aqui? Tá bem. Então, essas medidas aqui que a gente dobrou, aqui onde ficou marcado, a gente vai recortar também. Agora sim. Enquanto isso, pessoal, quais as características podem comentar para nós sobre o trapézio? Provavelmente eu vou ter que fazer de novo, porque o meu deu alguma coisa errada. O que aconteceu com o teu? Tu consegue mostrar para nós, Calibra? Consigo sim, peraí. Tá bem. É, ficou um Ficou pouco assim. difícil. Tu conseguiu fechar bem na pontinha? Ah tá, ele ficou meio curto, né? Eu vou A base refazer menor de ficou novo. meio curta. É isso, depende um pouco do tamanho da folha, às vezes. O Christian perguntou antes. Oh, fala, Natália, então. Antes de eu falar. Tá no chat mesmo. Ah, tá. Tudo dando certo. Então tá bom. O Christian perguntou antes quais as características que a gente poderia destacar do trapézio. Quais são as características que vocês lembram que a gente pode destacar deste trapézio aqui que a gente tem? Possui lados paralelos? Isso. Isso. Lados opostos paralelos, né? Muito bem. Então, né? É Este uma lado. parte só de lados opostos paralelos, né? No caso. Esse, no caso, demos, tipo, tem que ter pelo menos um par de lados paralelos. Isso. Exatamente. Então, a gente chegou aqui no trapézio, né? Só que ele tá dobrado. Então, se a gente abrir, a gente vai chegar nessa figura aqui que a gente também já estudou. Só que ela não é regular, né? Mas ela tem 6 lados. Como é que é o nome da figura de 6 lados? Vocês lembram? Hexágono. Hexágono, muito bem. Isso aí. Então, a gente chegou nesse hexágono. Mas, a gente tem essa medida dobrada, certo? Então, a gente vai cortar essa medida aqui. E vamos ficar com 2 trapézios.
Conseguiram recortar? Conseguiram chegar nos trapézios? Tudo certo até aqui? Sim. Então, tá bom. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem trapézios, 2, certo? A gente vai pegar um deles e vai deixar ele exatamente assim como ele tá. E o outro, a gente vai inverter. Quando a gente inverter eles, eu não sei se vai caber tudo aqui na minha imagem, mas quando a gente inverter, a gente vai chegar numa figura que a gente já calculou. Certo? Que Vocês figura conseguiram bonita é chegar essa, nessa então? figura? Ui, perdão, desculpa. Não, tava dizendo que figura bonita é essa aí que a gente Ah, chegou. tá. Ele acabou de ver uma dessas. É um paralelogramo. Um paralelogramo, muito bem. Isso também, Natália, paralelogramo. E qual que era a fórmula para calcular a área do paralelogramo? Base vezes altura. Isso, base vezes altura. Só que ali, ó, nosso paralelogramo se dividido ali pelo aquele corte, são dois trapézios iguais, né? Então, vai ficar só a metade dessa área, né, Tony? Oi, vocês estão me ouvindo? Meu Agora, celular parou de funcionar, gente. Mas é isso mesmo. Peraí, eu tô tentando fazer ele funcionar de novo. esquentou que nem aquele dia? Sim, e ele não tava na tomada. Acho que é da câmera, eles ficam mais quentes. Estamos vendo de novo, Tony. Oba. Então, tá, a gente parou aqui, certo? O que vocês falaram? Que eu me perdi. A gente tem um paralelogramo, isso eu vi. Que vocês falaram que a gente chegou num paralelogramo, certo? Nisso, eu tava comentando com eles que esse paralelogramo aí foi dividido formando dois trapézios iguais, né? Então, que esse Uhum. trapézio vai ter só metade da área do paralelogramo. Exatamente. A área do paralelogramo, a gente já viu? Vocês lembram como é que calcula? Qual é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Isso, muito bem. Então, o que a gente vai ter aqui? Toda essa medida grandona que a gente tem aqui, que é formada por uma base grande desse trapézio e a base menorzinha desse daqui, vai ser toda a nossa base, né? Então, eu vou botar um Bzão para esse aqui e um Bzinho para esse aqui, só para a gente dizer que vão ser duas bases, certo? Essas duas bases que eu marquei vão formar toda a base do paralelogramo, certo? Então, aqui. No lugar desta basezinha aqui, a gente viu que a gente vai ter este Bzão mais este Bzinho aqui, que vão formar toda a base do nosso paralelogramo, né? Então, no lugar deste Bzinho aqui,
a gente vai pôr o Bzão que a gente viu, mais o nosso Bzinho. E ainda que tudo isso daqui vai ser vezes a altura. E como vocês já tinham dito antes, a gente dividiu ele, esse paralelogramo, em dois trapézios iguaizinhos. Então, a gente ainda vai ter isso daqui dividido por 2. Certo? Deu para entender? Sim. Então, tá. Então, a área do nosso paralelogramo, ela sai do nosso trapézio, desculpa, ela sai do paralelogramo. E como a gente montou aqui uma base grande mais a nossa base pequena, vai ficar um mais o outro, vezes a altura, dividido por 2. Isso mesmo. A base maior mais a base menor. Tudo isso vezes a altura por 2. Alguma dúvida? Tu conseguiu construir de novo, Calhandra? Consegui, prof. Deu certo? Agora deu. Muito bem. Tudo certo até aqui? Podemos continuar? Podem continuar. Show de bola. Agora, para a última forma que a gente tem aqui é o losango. Para calcular a área do losango, a gente vai precisar de mais uma folha. A nossa última folha. Então, agora a gente vai usar para calcular o losango. Para a gente chegar na área do losango. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem uma folha retangular, certo? A gente vai dobrar esta folha, juntar os lados maiores novamente, como a gente tinha feito antes para o trapézio. Juntamos os dois lados maiores, né? As nossas bases. Juntamos aqui. Agora, a gente vai pegar esses lados menores aqui e vamos dobrar ao meio também. Então, ó, a gente tinha o nosso retângulo aqui, dobramos ele ao meio uma vez e dobramos ele ao meio novamente. Vamos chegar com este outro retângulozinho aqui, certo? Vamos só fazer um parêntese aqui para mostrar uma coisa. Essa dobra que a gente fez aqui no meio aqui, ela vai ter a mesma medida que essa aqui de cima e a mesma medida que aqui embaixo, certo? Porque são os lados, estes dois lados aqui são iguais, então esta medida aqui também vai ter a mesma medida que aqueles lados lá. E essa dobra que a gente fez aqui... Desculpa, Tony. É como se essa dobra do meio tivesse a mesma medida da base. Isso, a mesma medida da base. E esta medida que a gente dobrou aqui, ela, da mesma forma, ela vai ter a mesma medida que a altura, certo? Então, a gente dobrou aqui e agora dobramos aqui. Opa! Aqui, perdão. Chegamos nisso daqui, certo? Alguma dúvida até aqui? Conseguiram chegar? Sim, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Este lado aqui, que tem todos os lados frouxinhos aqui, tipo, ó, esse aqui tá meio que presinho aqui. Tem só dois. Eu quero este lado aqui, onde tem as 4 folhinhas. Ó, elas estão, digamos, o lado aberto, sabe? O que tem as 4 pontinhas que a gente juntou aqui. A gente vai deixar esse lado pra fora. Como pra fora? A gente vai traçar, vai ligar, né, a diagonal aqui entre esses dois vértices aqui, deixando aquele lá fora.
este lado aqui para fora e a gente traçou aqui. O que vai acontecer agora? A gente vai cortar aí onde a gente traçou, nessa diagonal que a gente traçou, certo? Desculpa. Cuidem pra pegar bem certinho o lado que tá as 4 pontinhas pra fora, pessoal. Senão no cortar vai dar uma surpresinha, vai ficar diferente. Não que vai dar errado, só que daí não vai dar inteiro, como a gente quer. Tipo, desse jeito assim, vai ficar mais fácil a gente visualizar o que a gente quer mostrar pra vocês. Muito bem. Quando a gente recortar, a gente vai ficar com esses... Opa! É pra ele estar solto. Então aqui, soltei todo mundo. Com esses 4 triângulozinhos aqui, soltos, certo? E quando a gente abrir essa figura que sobrou aqui, a gente vai chegar na figura que a gente quer, que é o nosso losango, certo? Vocês conseguiram chegar aqui? Sim. E aí, pessoal, qual que é a principal característica do losango também? Lados convexos. Muito bem. Tipo, ele é uma figura convexa, é isso? Além de convexos, esses lados, qual é a outra característica que eles têm? Aí se tu dobrar de volta, todo ele fica mais fácil de enxergar essa principal característica. Assim? Isso. Porque ali, ó, esse lado grande desse triângulo formado, ele tem uma certa medida, né? Mas quando a gente abre a figura para voltar pro losango, ele se mantém essa medida, né? Todos esses lados ficam com essa medida. Então, qual que é? Tem os lados opostos. Os lados opostos também vão ser paralelos. Mas a principal medida do losango que a gente tinha trabalhado é que todos os seus lados vão ter a mesma medida. Isso tudo falando, Natália, não tá errado, tá? Tá bem certo. Só Ele que tem lados opostos, né? são mais características. Ele tem lados opostos, sim. Mas também a principal dele é que diferencia o losango dos outros é que todos os seus lados vão ser iguais. O quadrado também tem lados iguais, né? Só que o Isso. quadrado tem ângulos retos. Neste caso aqui, a gente vai ter só lados iguais. Os nossos ângulos não vão ser retos, certo? Muito Não bem. necessariamente, né? Às vezes pode ter também. Pode. Isso, porque todo losango é um quadrado. Na verdade, quase todo quadrado que vai ser um losango, né? Porque todo losango tem lados iguais e todo quadrado tem lado igual. Mas todo quadrado tem que ter seus ângulos internos todos retos. E nem todo losango precisa ter retos. Isso. Olha só, quase uma bandeira do Brasil. Faltou só o círculo. Muito Só bem. Para dar sequência agora, a gente só montei aqui pra gente ver de onde a gente saiu. A gente tinha o nosso retângulo, e daí a gente fez as nossas dobraduras ali e tirou essas medidas aqui, certo? Esses triângulozinhos, perdão. O que vai acontecer agora? Como a gente viu antes, essa medida aqui, ela tem o mesmo valor que a base do nosso retângulo. E essa medida aqui, a menor, ela também vai ter a mesma medida que a altura do nosso retângulo. Então, como é que a gente faz para calcular a área do retângulo? Vocês lembram como é que a gente faz para calcular a área do retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. Isso aí, pessoal, muito bem. Base vezes altura. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para esse. Só que a gente tem essas duas medidas aqui do centro.
certo? O que vai acontecer com essas medidas? Elas vão ser diagonais, porque elas não ligam os lados adjacentes, né? Ligam lados que não são adjacentes. Então, a gente vai ter uma diagonal aqui e uma diagonal aqui. A gente vai chamar elas de Dzão para diagonal maior, perdão, e Dzinho para diagonal menor, certo? São duas diagonais, só que uma é maior e a outra é menor, né? E essas diagonais aqui, como a gente já tinha visto, elas têm a mesma medida que a base e a altura. Como a gente calcula a área do retângulo por base vezes altura, a gente vai fazer a mesma coisa para este losango. Só que se a gente juntar estes triângulozinhos que a gente cortou fora, a gente vai chegar num outro losango também. Ou seja, aquele retângulo que a gente tinha, a gente conseguiu dividir em dois. Aquele retângulo que a gente tinha, a gente dividiu em dois losangos. Isso. Achei que eu tinha falado errado. Não tá A certo. gente tinha um retângulo e a gente dividiu em dois losangos. Então, como é que a gente vai calcular a área do losango? A gente vai sair também da base vezes a altura que a gente tinha. Só que a nossa base, deixa eu abrir aqui, a nossa base é esta medida grande que a gente tem aqui. E essa medida grande a gente chamou de Dzão. Então, para a base vai ser o Dzão. E a altura é o nosso Dzinho. Então, aqui no lugar da altura a gente vai pôr Dzinho. E ainda, a gente vai dividir por 2, porque a gente conseguiu formar outro losango com estes triângulozinhos que a gente tirou, certo? Então, a área do nosso losango vai ser a diagonal maior vezes a menor, dividido por 2. Certo? Alguma dúvida? Ficou alguma... Isso. Era isso que eu ia falar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo? Então, Tá louco, é isso Débora. que a gente tem por hoje. A gente Eu acho calculou. que... Pode Eu falar. acho que antes de a gente finalizar, a gente pode trabalhar um exemplo. Eu até separei um aqui pra nós, dar uma olhada. Então, vamos lá. Mas antes vamos retomar antes o que a gente construiu aí, quais as áreas a gente Então, encaixou. a gente tinha a nossa primeira figura foi o retângulo. A gente viu que para calcular a área do retângulo, a gente faz base vezes altura. Aí a gente foi para um quadrado. O quadrado, a gente vai usar a mesma forma. Só que como o quadrado tem lados iguais, então vai ficar lado vezes lado. Aí aqui pode ser tanto L quanto A. O que interessa é a medida do lado, certo? Vai ficar lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, a área do quadrado, L ao quadrado, né? Lado ao quadrado. Aí a gente foi para um triângulo. Para calcular a área do triângulo, a gente usa a mesma que a gente tinha no quadrado. Só que como a gente dividiu o quadrado em dois triângulos, a gente vai ter que a área do triângulo é base vezes altura, que a gente já tinha aqui, né? Dividido por 2, porque formaram dois triângulos. Muito bem. Aí a gente foi para o paralelogramo. Paralelogramo, a gente deu uma mexidinha nele, mas ainda tínhamos a mesma coisa que um retângulo. Por isso que a área dele vai ser exatamente igual à do retângulo. Os dois são iguais. Paralelogramo, retângulo, áreas iguais. Certo? Calcula-se da mesma forma. Aí, a gente foi para o trapézio. E o trapézio, a gente dobrou ele e conseguiu fazer ele se dividir em dois, né? E se a gente juntasse esses dois, a gente ia chegar num paralelogramo. Então, a gente também vai continuar com a forma do paralelogramo. Só que quando a gente juntou aqui, deixa eu só pegar aqui os meus trapézios, a gente tinha uma base maior e uma base menor que formavam a base do paralelogramo, certo? Então, por isso que, para a área do trapézio, eu tenho que somar as duas medidas das bases
que são a base maior e a base menor. E aí depois a gente multiplica pela altura, como a gente já tinha aqui. E dividir por 2, porque a gente conseguiu chegar em 2 trapézios. E para o nosso losango, a gente também vai usar a área do retângulo ou do paralelogramo, porque são a mesma, né? Mas mais especificamente aqui, do retângulo. E daí a gente viu que, à medida que a gente dobrou no meio, a gente chamou de diagonal maior, e a outra medida que a gente dobrou, cadê? Aqui. Essa diagonal aqui é a maior vezes a menor, que correspondem à base e à altura que a gente tinha no nosso retângulo. E a gente dividiu por 2, porque quando a gente juntar os outros triângulozinhos que a gente recortou, a gente consegue chegar em mais um losango. Deu para entender? Sim. Meninas, sim. Muito bem. Então tá bom. Essas aqui Eu são vou as projetar. nossas áreas. Pode falar, Isso. Christian, desculpa. Não, capaz, não sei dizer que eu vou projetar para nós aqui um exemplo, só para a gente fixar algumas dessas áreas. Tuane, se tu puder me ajudar com um papelzinho para ir montando as Sim, contas. senhor. Eu vou deixar aqui do Beleza. lado e vou pegar um papel novo. Obrigado. Está enxergando aqui, pessoal, essa figura? Sim. Sim. Só uma dúvida, os números estão muito embaçados para vocês ou tá dando para ver? Tá bem visível. Tá visível? Tá, é porque eu tive que aproximar muito a imagem, às vezes podia ter ficado embaçado. Então, tá bom. Vou pegar aqui uma canetinha. Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular a área dessa figura aqui, ó. Essa figura esquisita. Mas se a gente olhar, ó, essa figura é formada por outras três, ó. Vocês sabem dizer que figura laranja é essa daqui? Retângulo. Retângulo, muito bem, Murilo. E essa em verde aqui? Trapézio. Trapézio, muito bem. E aí em azul? Paralelogramo. Paralelogramo, muito bem. Então, ó, a gente tem essa figura meio diferente, mas a gente viu que ela é formada por um retângulo, um trapézio e um paralelogramo. Então, para a gente saber a área desta figura como um todo, é só a gente calcular a área de cada uma dessas partes e depois somar tudo no final. Certo, gente? Certo. Então, ó, a gente pode começar calculando a área desse paralelogramo aqui, ó. Qual que é a medida, a nossa fórmula do paralelogramo é qual aí que vocês têm? Base vezes altura. Base vezes altura, muito bem. E qual que é a base aqui do paralelogramo aqui, ó? Qual que é essa medida aqui? Quantos centímetros mede essa base? 22 centímetros. 22 centímetros, muito bem. A nossa base do paralelogramo vai ser 22 centímetros. E a nossa altura? Essa medida aqui, 8 centímetros. 8 centímetros. Então, a nossa área do paralelogramo, que é a base vezes a altura, vai ser a mesma coisa que 22 vezes 8, como a Tônia está fazendo ali. E quanto que é 22 vezes 8, pessoal? Cento e setenta e seis. 176, muito bem, criança. 8 vezes 2, 16, vai um lá em cima, e de novo 16, 176.
Então, ó, nós temos que a área desse paralelogramo aqui que nós temos são 176 centímetros quadrados. Seria importante botar centímetros quadrados. Não sei se não foi muito feio aí a escrita, mas que eu tô usando o mouse, mas acho que dá para enxergar. Certo? Então vamos lá. Nós temos esse paralelogramo. Qual que é a área do trapézio? Qual que é a fórmula da área do trapézio, gente? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Muito bem, Murilo. Isso aí, base. Base maior vezes base menor vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a nossa altura aqui nessa fórmula? 6 centímetros. 6 centímetros, porque a altura aqui, ó, é essa parte. A figura tá virada, mas a altura vai ser 6. E quanto que mede a nossa base maior? 24 centímetros. 24, vai ser essa medida aqui, muito bem. 24 centímetros. Ainda falta a gente saber quanto que mede a nossa base menor, que é essa medida aqui. Quanto será que ela mede? 12. 12? Por que tu acha que é 12, Murilo? Porque é a mesma altura ali do retângulo. Muito bem, Murilo, é isso mesmo que a gente queria chegar. Como a gente sabe que o retângulo, os lados opostos, têm a mesma medida, então se essa altura do retângulo é 12, a base menor do trapézio também vai ser 12. Muito bem. Então ali, ó, quanto que é 24 mais 12? 36. 36, muito bem. E 36 vezes 6? 216. Muito bem, 216. E dividido por 2? 108. 108. Muito bem, gente. Parabéns. Então, nós temos que esse trapézio tem uma área de 108 centímetros quadrados. Então, agora, a gente falta saber a área desse retângulo. Qual que é a área do retângulo mesmo? Base vezes a altura. Isso. Base vezes a altura. A nossa altura, o Murilo tinha dito para nós, que é 12, ó. 12 centímetros. Mas quanto que vale a nossa base? Quanto que ela mede? Qual que será a medida desse lado aqui que está em preto? 22 centímetros. 22? Por que será? Eu acho que é o mesmo comprimento ali que o paralelogramo, né? Mas como ele tá mais pra lá, se descontar aquele pedacinho ali, deve ser a mesma coisa. É, tanto deve ser como é isso mesmo, porque a gente sabe, pelo paralelogramo, que os lados opostos, além de paralelos, eles são congruentes. É congruente e tem a mesma medida. Então, se esse lado aqui é 22, automaticamente esse lado vai ser 22 também. E se esse é 22, a base do nosso retângulo é 22 centímetros. Entendido, gente? Sim. Sim? Então, agora, a área desse retângulo vai ser 22 vezes 12. E quanto que é 22 vezes 12? 264. 264, muito bem. Então, ó, o nosso retângulo aqui, ó, 264 centímetros quadrados de área. Então, ó, a nossa figura aqui é formada por essas três outras figuras menores. A gente sabe agora a área de cada uma. Então, para a gente saber a área total dessa figura, é só somar, não é?
Sim? Isso aí. Daí Isso aí? somando vai dar 548 centímetros quadrados. 556 centímetros quadrados. Vamos ver então. Ó, a gente pode somar aqui. Vai dar 440 mais 108, 558. Muito bem. Foi isso tudo, Murilo? Isso. Isso? Isso aí, então. 548 centímetros quadrados. É a área total dessa nossa figura. Então, ó, para vocês que compareceram na aula, você já tem resolvido a letra A da nossa lista, desse exercício da nossa lista aqui, ó. Essa lista agora vai ter alguns exercícios para vocês fazerem. Vocês têm toda semana para fazer e entregar. A gente vai trabalhar ela também. A gente vai retomar ela amanhã e também trabalhar ela na monitoria. Então vocês puderem comparecer, venham. Que dá pra gente tirar essas dúvidas. Então ficou entendido como é que foi feito esse exercício, pessoal? Sim. Sim? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Tudo Então, certo. tudo certo. Então tá Muito louco, bem. Lebanho. Vou apresentar aqui então. Então tá bom, pessoal. Tudo Então, pro certo Rogério mesmo? Luiz. Vocês entenderam mesmo? Qualquer pergunta, podem fazer, gente. Sim. Sim? Sim, nós Então tá tivemos bom. bastante isso no passado. Ah, bom. Então, Tá bom. sim, vocês estão vendo no nono ano, né? No nono ano tem geometria, isso mesmo. Então é isso, pessoal. Vocês estão dispensados. Muito obrigado pela presença de todos. Qualquer Uma boa dúvida, tarde. nos chamem. Isso. Uma boa tarde, um bom resto da semana pra vocês. Na verdade, toda semana ainda a gente se vê amanhã. Tchau, amanhã. até amanhã. Tchau, gente. Obrigado por Tchau. vir. Feito. Abraço. Feito. Um abraço. Feito bem. Tchau. 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 Até amanhã. Interromper a gravação.